Deus, cumprimento a todos presentes com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos, estar aqui com os irmãos. Estou no meu final de férias. Volto quarta-feira a trabalhar para a glória de Deus. E aí eu gosto de estar aproveitando, a chance de estar adorando ao Senhor mais tarde da vez. Não consegui vir semana passada, pois tive um compromisso com a minha sogra. Mas na outra que teve, eu vim. Meu propósito era minhas 3 últimas segundas aqui, mas tudo para a glória de Deus. E aí a irmã Cíntia já aproveitou que eu estava aqui e já me fez o convite de estar aqui com os irmãos, adorando, exaltando o nome dele e trazendo a palavra. Então estou aqui para fazer a vontade do Pai, para a glória de Deus. Salmo 127, aleluia, louvado seja Deus, que é o tema da campanha. Versículo 1, aleluia, Salmo 127, a minha tradução da Bíblia é um pouquinho diferente, mas é o mesmo sentido, que vai nos dizer assim: um lar abençoado por Deus. Se o Senhor, Deus, não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Graças a Deus. Pode se assentar um instante. Aleluia, Jesus. Irmãos, é uma palavra assim maravilhosa, que vai trazer para nós alguns ensinamentos, que hoje eu vou estar trazendo para os irmãos. E eu creio que no decorrer dessa campanha vai ser 7 segundas, é isso? Cada segunda-feira vai ser a mesma palavra, porém Deus vai falar de formas diferentes, usando pessoas diferentes. E é um aprendizado para nós, irmãos, esse Salmo 127. Aqui já começa falando, que seria tudo em vão se Deus não estiver presente. Acho que hoje aqui um bom exemplo é aquilo que o nosso irmão estava contando aqui, sobre a sua vida. Nosso irmão está lá na porta. Ele não tinha Deus, e tudo que ele fazia era para gozar tudo aquilo que tinha seu prazer carnal, soberba, era uma pessoa arrogante. Mas que Deus, irmãos, Ele trabalhou para a honra e a glória do nome santo do Senhor na vida dele. A primeira lição, irmãos, que a gente pode tirar dessa palavra, que é: sem Deus, nossos esforços são em vão, Se Deus, irmãos, não estiver presente na nossa vida, tudo que a gente vai fazer, tudo é em vão. Em qualquer área da nossa vida, o sucesso verdadeiro depende da bênção e da direção de Deus. Se você não tiver Deus, irmãos, na sua vida, você não consegue fazer nada para que seja para a glória de Deus. Você não consegue alcançar o verdadeiro objetivo. Muitas das vezes tem pessoas que alcançam ali o seu objetivo de trabalho, de estudo, mas fica faltando algo, que é o Senhor. E se nós não tivermos o nosso Deus na nossa vida, irmãos, tudo que a gente faz é em vão. Então, irmãos, vamos ter Deus na nossa vida em todo tempo, em todo momento. Tudo que nós vamos fazer, Senhor, vai na minha frente. Senhor, eu vou fazer, mas o Senhor tem que me dar a direção do que eu vou fazer. Senhor, eu vou estudar, mas eu quero que o Senhor esteja comigo nesse estudo. Senhor, eu vou procurar um emprego, mas que o Senhor esteja comigo, esteja na direção. Tudo que nós vamos fazer, Senhor, olha, tem essa causa aqui que eu vou entregar na mão do advogado, mas o maior e melhor advogado é o Senhor. Senhor, eu estou com essa enfermidade no meu corpo, eu estou indo ao médico, mas porém quem vai me curar é o Senhor.
E assim, irmãos, a gente vai, se a gente tem problemas dentro do nosso lar, com o esposo, com filhos, independente de quem seja, irmãos, no trabalho, se a gente não colocar Deus na nossa frente, a gente não vai conseguir vencer, porque os problemas, as dificuldades que se apresentam diante na nossa frente, irmão, todos os dias, é só por Deus. E se a gente for agir com as nossas forças, for agir com a força do nosso braço, a gente não vai conseguir vencer, porque a gente vai acabar fazendo coisas que Deus não vai se agradar. A segunda coisa, irmãos, que a gente pode tirar de ensinamento dessa palavra: Deus é quem protege. Deus é aquele, irmãos, que vai nos guardar, nos livrar, né, de todo o mal. Temos que cumprir com nossas responsabilidades. Isso, irmãos, a gente não pode fugir. Todos nós temos obrigações, né? Lavar, passar, limpar, cozinhar, trabalhar fora, trabalhar dentro de casa. Temos as nossas obrigações dentro da casa do Senhor. Isso a gente não pode fugir das nossas responsabilidades, né? Mas nossa segurança, né? Aquilo que a gente vai fazer, a nossa segurança está somente nas mãos de Deus. Então, tudo o que a gente vai fazer é Deus quem vai nos guardar, é Deus quem vai nos proteger. Uma terceira lição que nós podemos tirar, irmãos, dessa palavra, que é: não devemos viver dominados pela ansiedade. Irmãos, às vezes a gente fica tão ansiosos, né, com alguma coisa que a gente tem a fazer, que aí a gente sai de foco. Ontem mesmo nós estávamos num culto e tem uma jovem lá que ela tem alguns problemas, né, toma remédio, e essa semana ela tem uns exames para fazer. E ela estava tão preocupada que ela não aguentou ficar no culto. Né? Eu estava no altar, de repente eu vi ela ir embora, falou que a irmã estava na porta e foi embora. E aí depois eu perguntei para a irmã o que aconteceu, né? Ela recebeu alguma ligação, foi alguma coisa? Ela não, ela está com ansiedade porque ela vai fazer os exames essa semana. Eu falei, meu Deus, ela devia ter ficado, ouvido a palavra, que foi uma bênção, pedido oração, né? Para que Deus pudesse dar vitória a ela. Né? E não ficar ansiosos, irmãos. A própria palavra fala para a gente não ficar ansiosos, porque tudo que nós vamos fazer temos que entregar primeiramente nas mãos de Deus. A ansiedade, irmãos, é muito perigoso. Tem pessoas que acabam se matando por causa de ansiedade de alguma coisa que vai acontecer, né? Por isso nós temos que entregar, irmãos, tudo nas mãos de Deus, para que a ansiedade, irmãos, ela não possa tirar nós do propósito, né? A Bíblia, irmãos, ela não vai condenar o trabalho, mas alerta contra a preocupação em excesso que muitas vezes que a gente tem. Aí a confiança apenas no esforço próprio ou no dinheiro. Tem muita gente que confia em si, né? Confia, tem aquela confiança, não, eu vou conseguir, eu sou formada, eu sou estudada, eu tenho dinheiro. E não é assim, irmãos. A gente tem que confiar no nosso Deus, porque não é dinheiro que vai fazer a gente ter diferença. Não é nossa posição de estudo, de ensinamento, não. A diferença é o nosso Deus. É isso que vai fazer diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Entregue as suas preocupações, as suas ansiedades nas mãos do Senhor. Deus cuida de nós porque confiamos nele. Se nós confiamos no Senhor, então fique tranquilo. Não sejais ansiosos, não sejais preocupados. Muitas vezes a gente faz propósito, a gente faz, né, como posso dizer assim, planeja coisas, né? Eu vou fazer isso. É bom a gente planejar as coisas, porém não esqueça de entregar tudo primeiramente nas mãos do Senhor, porque a palavra de Deus já vai dizer que o coração do ser humano ele é enganoso, né? Não vai não sentir o meu coração, calma aí, toma cuidado com esse negócio que sentiu no coração, e aí você pode cair lá na frente. Então calma, fique tranquilo, porque Deus ele vai dar direção de tudo aquilo que a gente precisa. Uma outra lição que nós vamos tirar: os filhos, irmãos, são um presente de Deus. E aqui no versículo 4, eu acho que vai ser assim, 3. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Eles são bênção na nossa vida, né? São prioridades, vamos dizer assim, né? A partir do momento que você é uma mãe, você é um pai, os filhos tornam-se prioridades na nossa vida.
eles são bênção na nossa vida, temos que cuidar deles com responsabilidades, mas sempre, irmãos, não esquecermos de ensinar a eles um verdadeiro caminho que é o Senhor. Ensinar aos nossos filhos que o caminho certo é o Senhor Jesus. A palavra de Deus, irmãos, ela vai nos dizer que ensina o menino no caminho que deve andar. Né? Ó, meu filho, o caminho é esse. Você deve seguir a Cristo, você deve ser um cidadão de bem, fazer as coisas certas, você deve fazer as coisas que Deus ele vai se agradar de você. Deve ensinar ele no caminho. Agora, se mais tarde ele vier se desviar dele, ele vier fazer coisas que não agradam ao Senhor, você não vai ficar preocupado, porque você ensinou o caminho certo. Você ensinou aonde deve seguir. Aí se depois eles vierem se desviar, você não vai poder falar, ai meu Deus, eu não ensinei direito. Não, você ensinou. Você ensinou o caminho que deve ser seguido, que é o caminho do Senhor Jesus. Eu tenho, irmãos, 2 filhos. Né? O meu mais velho, ele tem 26 anos. Criei ele dentro da casa do Pai. Desde o meu ventre dentro da casa do Pai. Quando ele tornou-se maior, ele foi viver a vida dele, né? Saiu de casa, foi morar sozinho um tempo, e sempre eu até contei para a irmã Cíntia a bênção que eu recebi. Falou, eu nunca vou casar, não quero casar, né? E tenho uma filha, não foi namoro sério, foi apenas, como diz o povo, uma picada, e tenho a minha netinha de 4 anos, que é uma bênção. Mas nunca quis morar junto com ninguém, assim, de mulher ficar morando junto de jeito nenhum. E eu orando, pedindo a Deus, né? Porque chega uma certa fase que você vê que o menino não está tendo aquela responsabilidade com a sua vida, com as suas coisas, né? Você já começa a acender um alerta de preocupação. Graças a Deus, meu filho não se envolve com drogas, né? Mas o negócio dele é ir para noitada, bebê, mulherada. Eu falei, meu Deus do céu, ou você vai engravidar mais pessoas, né? Você vai ter mais filhos, ou você vai pegar uma doença. Vigia, toma cuidado. E aí ele teve um relacionamento com a moça que a gente trabalhou junto, nós 3 ali na Frangodoro, e eles saíram, né, da empresa e eles ficaram nesse vai e volta, fique e separa. E aí ela resolveu ir morar sozinha, ele já estava morando sozinho. Eu até brinquei com ele, falei, meu filho, por que vocês dois não vão morar junto, né? Porque é um aluguel só, né? Vocês sempre estão juntos mesmo. Ah, não, mãe, de jeito nenhum, vou nada. Ela vive a vida dela lá e eu fico a minha aqui. Falei, tá bom, vou entregar nas mãos de Deus, que é a melhor coisa que eu faço. E fui orar. E eu já estava orando para ele, para que desse certo entre ele e a mãe da filhinha deles, né? Não deu certo, amém. Para a glória de Deus, mas continuei em oração. Aí quando foi, acho que umas 2 semanas atrás, eu estava em casa fazendo minhas coisas, ele me mandou mensagem, né, mãe, eu estou aqui na correria fazendo minhas coisas, eu não conseguia ir te ver, né? Eu falei, nossa, você mudou? O que aconteceu? Mãe, eu mudei. Eu falei, de novo você mudou? Mas agora eu estou morando com a Débora. Aí eu me segurei, me contive, que legal, tá certo. Aí depois que eu desliguei, eu glorifiquei, eu chorei, eu pulei dentro de casa agradecendo a Deus pela vitória. Porque agora eu tenho uma responsabilidade, né? De trabalhar, voltar para casa. Tanto ela quanto ele, né? Os dois vão trabalhar, voltam para casa, tem ali as suas responsabilidades. Agora eu já sei que se uma hora, né? Claro que eles vão sair, são novos ainda, mas vai ser sempre os dois ali junto com responsabilidade. Né? Não vou ter notícias de que eu vou ter mais um neto fora, né? Não vou ter mais notícias ruins, né? E para a glória de Deus, irmãos, é isso, irmãos, a gente tem que continuar orando pelos nossos filhos, orando pelo nosso lar, para que Deus ele possa dar vitória. A oração, irmãos, é a chave da vitória. Eu sempre falo para a igreja, irmãos, igreja, vamos fazer depósito de oração, porque você não sabe o momento que você vai precisar desse depósito. É igual a conta, você tem que ter ali uma reserva, né? Porque o gás acaba, você não está com dinheiro, né? Precisa de comprar um remédio, você está sem dinheiro, então você tem que ter uma reserva. A oração, irmãos, é a mesma coisa, você tem que
ofício, nem sempre você vai ter ali aquela concentração de orar, né? Aquela concentração de buscar a presença de Deus, porque você vai estar ali naquele momento de desespero, você fica, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí o Senhor lembra, não, lá tem um depósito de oração aguardado, eu vou socorrer, eu vou socorrer ele no momento da angústia, no momento de desespero, porque nós temos esse depósito de oração. Se está tudo bem por enquanto, graças a Deus por isso, não deixe de orar só porque está tudo bem. Ore mais, busque mais a presença do Senhor. Nesses dias de férias eu tenho aproveitado para estar orando ao Senhor meia-noite, para estar orando ao Senhor 3 horas da manhã. Por quê? É o momento que eu tenho de oração, de reserva, de buscar a presença de Deus. Porque eu vou voltar a trabalhar, vou levantar 2h30 da manhã. Como é que eu vou estar orando meia-noite? Meia-noite eu estou capotada dormindo, né? Mas é isso, irmãos, fazer depósito de oração, buscar a presença de Deus. Então, os filhos são um presente de Deus, são uma dádiva de Deus, não apenas uma responsabilidade. Porque tem gente que cuida dos filhos somente por responsabilidade. Esquece do amor, esquece do carinho, esquece do cuidado e esquece principalmente de colocar Deus à frente desse cuidado. Aqui no versículo 4, irmãos, vai nos dizer assim, ó. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. E aí eu fui olhar um pouquinho a respeito sobre isso. Os filhos são uma força, um apoio. Filhos criados desde cedo, podemos trazer alegria, e prazer aos pais. Uma flecha, irmãos, para ela ficar boa na mão de um flecheiro, ela tem que ser feita, ela tem que ser treinada na mão da pessoa, para quando ir até o alvo, acertar o alvo. Isso são os nossos filhos, quando você cria eles na presença de Deus, tendo um alvo que é Cristo, irmãos, não tem como ele se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque ele vai sempre se lembrar daquilo que ouviu da boca da mãe, daquilo que ouviu da boca dos líderes, porque você criou ele no caminho certo. Louvado seja Deus. Assim é os filhos, irmãos, cria ele para ter um alvo, para sempre acertar. Ó, meu filho, o caminho certo é esse aqui, é Jesus Cristo. Você tem que seguir o caminho que é Cristo, né? Você tem que fazer as coisas certas, você tem que ser um cidadão de bem, para que as pessoas olhem para você, né? E você vê exemplo em você, não vê um menino à toa, um menino que é largado, ou a menina que é à toa, que fica com um, que fica com o outro. Não, a pessoa, o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem, a menina, o rapaz criado na presença do Senhor, vai ser criado da maneira que Deus quer, vai ter um alvo certo, que é o Senhor. Uma outra coisa que nós vamos tirar de exemplo: os filhos bem orientados fortalecerão a família, mesmo quando parece que eles não dão ouvidos nas nossas palavras. Vai chegar uma hora, um momento da vida deles que vão se lembrar o que ouviram. Filhos ensinados nos caminhos do Senhor trazem alegria, honra e apoio à família. Antigamente, as pessoas, quando tinham filhos, eles queriam que os primeiros fossem homens, né? Porque poderia cuidar da família mais tarde, ter uma responsabilidade. Hoje não precisa ser exatamente um homem, precisa ser uma criança criada na presença de Deus. Tanto faz ser menina quanto ser menino, né? A palavra de Deus vai nos ensinar que quando os filhos honram o pai e a mãe, têm os seus dias prolongados na face da terra. Então, filhos que obedecem, filhos que dão bom exemplo para os vizinhos, né? Não xinga, não fala palavrão, né? Porque tem filhos hoje que pequenos, né? Fica xingando mãe, xingando pai, não obedece, né? Muito feio isso, as pessoas ficam olhando assim, né? Nossa, como essa criança foi criada desse jeito, né? E muitas das vezes a mãe e o pai tenta criar no caminho certo, mas os filhos muitas vezes são rebeldes, né? Em casa rebelde, o Senhor, ele não gosta. Pessoas rebeldes, o Senhor, ele vai estar sempre corrigindo essa pessoa. E a correção, irmãos, é igual quando nós éramos crianças, a correção dos nossos pais, mas quando nós éramos rebeldes, a surra era grande, né? Mesma coisa é Deus, irmãos, olhando para nós, quando nós estamos rebeldes,
nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer. Aí a gente passa por tanta tribulação, por tanta coisa, e aí a gente começa a reclamar. Você está sendo rebelde. Você esqueceu que você não quer se posicionar como Deus quer? Você se esqueceu que você não quer fazer aquilo que Deus quer? E aí você vai passar também por maus bocados. Por quê? Não quer andar na presença de Deus da maneira que o Senhor quer. Então, o Salmo nos chama a confiar em Deus em todas as áreas e momentos de nossa vida. Trabalhar, estudar, cuidar da saúde, da família, da obra, com dedicação. Mas reconhecer que é Deus que dá o crescimento e prosperidade. É Deus, irmãos, quem faz isso. O crescimento, proteção, descanso, todas as bênçãos. Sem Ele, o esforço é em vão. Então não adianta, irmãos, nada do que você vai fazer. Se Deus não estiver na frente, se Deus não estiver na direção, irmãos, tudo você vai fazer em vão. Então, se você não quer depositar tudo que você faz num saco furado, coloque nas mãos de Deus. Coloque Deus na frente, porque Deus é aquele que vai nos dar a vitória. Deus é aquele que vai fazer, irmãos, com que nós sejamos abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Palmas bem alegres para o Deus.